é torcedor vascaíno. A semana já começa daquele jeito que só o Vasco da Gama sabe proporcionar, com clima de decisão dentro e fora de campo, com assuntos pesados de mercado, pressão por resultado e um clássico gigante logo ali no horizonte. Não é exagero dizer que cada dia dessa semana carrega um peso enorme, porque envolve definição de saídas importantes, possíveis chegadas que podem mudar o patamar do elenco e, claro, um confronto que mexe com a alma do torcedor. O Vasco entra em mais um momento em que nada é simples, nada é tranquilo e tudo parece exigir resposta imediata. O mercado é um dos pontos que mais tira o sono do vascaíno neste início de semana. A situação envolvendo a saída do Ryan continua sendo tratada como prioridade absoluta nos bastidores, e a expectativa é de que o martelo seja batido até o fim da semana, seja para confirmar a venda, seja para selar de vez a permanência. Esse tipo de indefinição cria um ambiente pesado, porque o torcedor sabe que está falando de um jogador que hoje é peça-chave, decisivo, capaz de mudar jogos sozinho. Ao mesmo tempo, o clube precisa ser firme para não aceitar valores abaixo do que entende como justo, ainda mais em um momento em que o Vasco tenta se reestruturar financeiramente e esportivamente. Paralelamente a isso, a semana também é decisiva para possíveis chegadas. O nome de Brenner segue quente, sendo tratado como um jogador muito próximo de vestir a camisa do Vasco da Gama. Ainda existem ajustes finais a serem resolvidos, detalhes que travam o avanço definitivo da negociação, mas o sentimento é de que o negócio pode ser fechado a qualquer momento. Esse tipo de contratação gera expectativa porque o torcedor entende que o elenco precisa de peças prontas, jogadores que cheguem para resolver e não apenas para compor grupo. O Vasco não vive um momento em que pode esperar adaptações longas ou apostas que só deem retorno no futuro distante. E como se tudo isso não bastasse, a semana ainda reserva um clássico dos milhões logo na quarta-feira. Clássico é sempre decisão, independentemente de tabela, fase ou contexto. Quando se trata de Vasco e Flamengo, o jogo ganha vida própria, aumenta a pressão, expõe fragilidades e pode mudar o humor do torcedor de forma radical. Uma vitória embala, traz confiança, dá moral para o trabalho. Uma derrota amplia cobranças, questionamentos e desconfiança. Por isso, tudo o que acontece nessa semana acaba sendo analisado também sob a ótica desse confronto. Antes de projetar o que vem pela frente, é impossível não falar do que aconteceu no último compromisso. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu em São Januário, e o resultado gerou debate, discussão e muita divergência de opinião entre os torcedores. Houve quem tratasse o empate como algo normal, justificando pelo fato de o time ter entrado em campo com uma formação alternativa. Mas também houve quem se incomodasse, quem enxergasse problemas de desempenho e decisões equivocadas que vão além de simplesmente ser um time reserva. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com clareza. Independentemente de ser time titular, misto ou reserva. Quando o Vasco da Gama entra em campo, a expectativa sempre será de vitória. Mais de 15 mil torcedores saíram de casa, foram até São Januário, enfrentaram trânsito, gasto, desgaste, não para apenas assistir a um jogo, mas para ver o Vasco vencer. O peso da camisa não muda de acordo com quem está em campo. A cobrança existe porque o escudo é o mesmo, a história é a mesma e a responsabilidade também. Outro aspecto que gerou incômodo foi a insistência em alguns nomes que já não convencem o torcedor há bastante tempo. Existe um desgaste evidente quando certos jogadores seguem recebendo oportunidades sem entregar desempenho compatível. O caso de Vitor Luiz é emblemático.
Um atleta com um contrato longo, salário alto e que dentro de campo não corresponde às expectativas. Diante desse cenário, fica a pergunta que ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais. Por que não dar chance a jogadores da base? Por que não testar um garoto do sub-20, alguém com fome de jogo, vontade de mostrar serviço e que pode, no mínimo, entregar intensidade e comprometimento? A base sempre foi um patrimônio do Vasco da Gama, uma fonte de talentos que ajudou a construir a história do clube. Em momentos de dificuldade, recorrer à base não é apenas uma necessidade financeira, mas também uma escolha esportiva inteligente. Ver jovens ganhando minutos, errando, aprendendo e evoluindo faz parte de um processo saudável, especialmente quando as alternativas mais experientes já mostraram que dificilmente vão entregar algo diferente do que vem sendo apresentado. Outro nome que entrou no debate foi Matheus França, um jogador que muitos reconhecem ter talento, ter bola, mas que ainda não conseguiu se encontrar no Vasco. Existe uma diferença grande entre reconhecer potencial e aceitar desempenho abaixo do esperado no presente. O Vasco, pelo momento que vive, não pode se dar ao luxo de esperar indefinidamente que um atleta se reencontre. Futebol é momento, é rendimento, é resposta imediata, principalmente para um clube pressionado por resultados. Quando se olha para o elenco, surgem questionamentos naturais sobre por que outros jogadores não recebem oportunidades. JP, Estrela, nomes da base que pedem passagem, que poderiam trazer algo novo ao time. Insistir sempre nas mesmas peças, mesmo quando elas não rendem, passa a sensação de estagnação, de falta de alternativas, e isso pesa tanto para o torcedor quanto para o ambiente interno. O erro contra o Nova Iguaçu não foi apenas o resultado em si, mas a sensação de que o Vasco poderia ter aproveitado melhor a oportunidade para testar, oxigenar e observar novas opções. Em campeonatos longos e calendários apertados, essas escolhas fazem diferença lá na frente. O técnico falou após a partida, comentou sobre o momento de alguns jogadores, explicou o contexto, relembrou o histórico recente e defendeu a necessidade de persistir em certos atletas. Existe coerência em parte do discurso, especialmente quando se trata de recuperação de confiança e continuidade de trabalho. Mas o futebol também é feito de decisões duras, de entender quando insistir e quando mudar o rumo. A torcida vascaína vive esse dilema diariamente. Quer acreditar, quer apoiar, mas também quer ver resposta em campo. Quer ver um time competitivo, organizado e, acima de tudo, com identidade. O empate serviu como alerta de que ainda há muito a ajustar, tanto em escolhas individuais quanto na forma coletiva de jogar. Com tudo isso acontecendo, o Vasco inicia a semana sob pressão, com decisões importantes batendo à porta e com a necessidade clara de evolução. O clássico se aproxima, o mercado segue quente e o torcedor observa cada movimento com atenção redobrada, sabendo que qualquer detalhe pode influenciar diretamente os próximos capítulos dessa temporada tão intensa. Seguindo nesse ambiente de decisões, um dos momentos mais marcantes dos últimos dias em São Januário foi a despedida de Pablo Vegetti do torcedor vascaíno. O atacante argentino esteve no estádio, sentiu o carinho da arquibancada e fechou um ciclo que, independentemente de títulos, ficará marcado na história recente do clube. Desde a chegada, ele se transformou rapidamente em referência técnica e emocional, assumindo responsabilidade em momentos em que o Vasco mais precisou. Foi um jogador que nunca se escondeu, nunca fugiu do jogo e sempre demonstrou respeito pela camisa que vestia.
A passagem de Vegete pelo Vasco foi construída com gols decisivos, atuações de entrega e uma identificação clara com o torcedor. Em um período de instabilidade, ele foi um dos poucos pontos de segurança dentro de campo. Teve papel fundamental em campanhas importantes, ajudou o clube a superar momentos críticos e se despediu, deixando a sensação de dever cumprido. Não é exagero dizer que, mesmo sem o rótulo formal de ídolo, ele sai como um herói de uma geração que viveu mais sofrimento do que glórias. A ausência de um jogador com esse perfil naturalmente gera preocupação, porque não é simples substituir liderança, presença diária e faro de gol. E é exatamente por isso que o nome de Brenner ganha tanta força nesse momento. A diretoria trabalha para suprir essa lacuna deixada no ataque, e Brenner surge como a principal aposta para assumir esse protagonismo. As conversas avançaram, há entendimento entre clube e atleta, mas ainda existem detalhes financeiros que precisam ser ajustados para que o negócio seja sacramentado. Essa espera gera ansiedade no torcedor, que acompanha cada informação com expectativa, sabendo que o time precisa urgentemente de um atacante capaz de decidir jogos. A situação de Brenner exige atenção porque envolve valores altos e um cenário internacional. Enquanto esses últimos ajustes não são resolvidos, o jogador permanece fora do Brasil, aguardando o sinal verde para viajar e oficializar o acordo. A avaliação interna é de que o negócio não deve cair. Mas o futebol já mostrou inúmeras vezes que negociações mal conduzidas podem se arrastar além do desejado. O Vasco tenta acelerar esse processo para evitar que o assunto se prolongue e vire mais um foco de desgaste. Ao mesmo tempo em que busca reforços, o Vasco vive uma verdadeira novela em relação à possível saída de Ryan. O jovem atacante é tratado como um dos maiores ativos do clube, não apenas pelo que já entrega em campo, mas pelo potencial de crescimento que ainda possui. As movimentações recentes indicavam um clima de despedida, inclusive com representantes do jogador presentes em São Januário, mas a negociação acabou esfriando nos últimos dias. A proposta apresentada pelo clube inglês não agradou a diretoria cruzmaltina. O valor total até chama a atenção à primeira vista, mas quando se analisa a composição da oferta, com grande parte condicionada a metas futuras, o entendimento interno é de que o Vasco estaria abrindo mão de um patrimônio por um valor abaixo do mercado. Em um contexto em que jovens talentos brasileiros são negociados por cifras cada vez maiores, a avaliação é de que Ryan vale mais do que foi colocado na mesa. Essa recusa faz parte de uma estratégia que busca proteger o clube a médio e longo prazo. Vender um jogador desse nível, sem a compensação adequada, pode resolver um problema imediato, mas criar outros ainda maiores no futuro. O Vasco entende que novas propostas podem surgir, seja do mesmo clube ou de outros mercados, e por isso optou por não aceitar a primeira investida. Existe, no entanto, o risco real de que o clube interessado desista da negociação caso não haja avanço rápido, já que também trabalha com prazos e necessidades próprias. Enquanto isso, o ambiente em torno de Ryan segue cercado de expectativa. A tendência, caso não haja reviravolta, é que ele esteja em campo no clássico contra o Flamengo. Isso por si só já muda o panorama do jogo, porque se trata de um atleta capaz de decidir em um lance, de quebrar linhas, de transformar um jogo equilibrado em vantagem. A permanência dele, mesmo que temporária, é vista como extremamente positiva pela comissão técnica. O treinador, inclusive, deixou claro publicamente o quanto aprecia o jogador e o quanto acredita em seu potencial. Para ele, Ryan não é apenas uma promessa,
mas alguém com tudo para se tornar uma estrela do futebol mundial. Há um entendimento de que, do ponto de vista esportivo, o ideal seria que o jovem permanecesse pelo menos por mais uma temporada, amadurecendo, ganhando regularidade e ajudando o Vasco dentro de campo antes de dar um salto maior na carreira. Essa visão entra em choque com a realidade do mercado, onde cifras milionárias muitas vezes falam mais alto. O desafio da diretoria é encontrar o equilíbrio entre necessidade financeira e planejamento esportivo. Manter Rayan fortalece o time, aumenta as chances de bons resultados e valoriza ainda mais o atleta. Vendê-lo pode significar alívio financeiro imediato, mas também perda técnica significativa. No meio desse turbilhão, o Vasco tenta manter o foco no que acontece dentro das quatro linhas. O clássico dos milhões se aproxima e carrega um peso simbólico enorme. É um jogo que pode servir como resposta para a torcida, como afirmação de um trabalho ou como combustível para ainda mais cobranças. A preparação para esse confronto acontece em um cenário de incertezas, mas também de oportunidades. O torcedor observa tudo com atenção, dividido entre a esperança de boas notícias no mercado e a cobrança por desempenho em campo. Existe uma consciência coletiva de que o Vasco vive um processo, mas também um cansaço acumulado de promessas e reconstruções intermináveis. Cada decisão tomada agora terá impacto direto no restante da temporada, seja na confiança do elenco, seja na relação com a arquibancada. Assim, o Vasco segue vivendo dias intensos, com despedidas marcantes, negociações delicadas e expectativas altas. A semana avança com a sensação de que qualquer definição pode mudar o rumo do clube. Seja para aliviar a pressão ou para aumentá-la ainda mais, em um cenário onde nada passa despercebido e tudo ganha proporções gigantescas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um rumor começa a ganhar força e agitar o noticiário esportivo. O presidente Pedrinho estaria muito próximo de selar um acordo bilionário com o empresário grego Evangelos Marinakis para a venda da SAF do Vasco. A movimentação ainda corre de forma silenciosa, mas pessoas próximas às negociações garantem que as conversas avançaram de maneira significativa nos últimos tempos, indicando um possível novo capítulo na história recente do clube. A especulação aponta que Pedrinho, desde que assumiu papel central na reconstrução institucional do Vasco, vem buscando um parceiro com capacidade financeira robusta e experiência internacional no futebol. Marinakis. Conhecido por comandar clubes europeus e por investir pesado em estrutura e competitividade, surgiria como o nome ideal dentro desse perfil. O interesse do empresário no mercado brasileiro não seria recente, e o Vasco, com sua torcida massiva e potencial de crescimento, apareceria como uma oportunidade estratégica. Fontes internas falam em valores que ultrapassariam a casa do bilhão, o que colocaria a negociação entre as maiores da história do futebol nacional. Ainda assim, o discurso oficial é de cautela. Nenhuma das partes confirma publicamente o avanço do acordo, o que só aumenta o clima de mistério. Há quem diga que Pedrinho estaria focado em garantir cláusulas que preservem a identidade do clube e assegurem investimentos em futebol, base e infraestrutura, evitando erros do passado recente. Entre torcedores, o assunto divide opiniões.
Parte vê a possível chegada de Marinakis como a chance definitiva de recolocar o Vasco entre os protagonistas, com elencos mais fortes e estabilidade financeira. Outros demonstram receio quanto à perda de controle e à repetição de promessas não cumpridas. Enquanto isso, o silêncio segue como estratégia, mas a sensação nos corredores é de que algo grande está em curso. Se o acordo realmente se concretizar, o Vasco pode estar às vésperas de uma transformação profunda, capaz de redefinir seu futuro dentro e fora de campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!